Fala galera, beleza? Aqui é o Xerife66, estou trazendo para vocês mais um vídeo, atualizando o contexto do Bitcoin de curto prazo, curto médio prazo. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2023, quase meia-noite, e eu vou estar mostrando para vocês aqui um contexto muito importante, tá? Uma simetria que o Bitcoin está formando e está me chamando muito a atenção. E isso daqui é também um vídeo para alertar quem é holder. O setup ICV ele vem demonstrando uma assertividade muito grande, tá? Então a gente está seguindo ondas de impulso de alta ou de baixa, buscando as decisões dadas pelo setup como objetivo final. Bom, o Bitcoin no último movimento que tivemos aqui, ele configurou aqui um duplo fundo, beleza? O setup ICV confirmou esse duplo fundo aqui, porém ele formou o padrão de 50%. O que seria o padrão de 50%? Retração da última perna para uma formação de um pivô ao contrário, tá? Se você tem interesse na estratégia ICV, basta entrar em contato comigo lá no Telegram, tá? @xerife66, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? O contexto que está me chamando muita atenção é o seguinte, pessoal. Como o Bitcoin formou aqui um duplo fundo aqui e o padrão de 50%, ou seja, não teve demanda para a formação de uma estrutura de alta, acabou formando aqui um polo, o polo ao contrário, ou seja, uma estrutura de baixa. Então temos aqui a ZX1 dada pelo setup, que está entre 20.700 e 21.900 dólares. Aqui é uma zona de suporte muito importante, pois tivemos aqui uma BC para baixo. Se for uma onda corretiva, Bitcoin vai voltar a subir, até porque temos aqui essa consolidação. Essa consolidação aqui é uma concentração de dinheiro esperto, tá? Alguém acumulou. Por que acumulação? Porque o preço foi para cima. Se tiver algum comprador nessa região, vai defender posição. É muito simétrico, tá? Por conta que ABC corretivo, continuação de tendência, tá? Por outro lado, pessoal, aqui pode ser uma distribuição. Esse evento climático aqui caracterizando aqui um checkout e aqui uma distribuição, tá? Distribuição, checkout, distribuição, preço rompendo para baixo. Esse contexto vai se confirmar se o Bitcoin romper 20.700 dólares. O que chama a atenção aqui é essa simetria que o Bitcoin está formando aqui, pessoal. O Bitcoin estava trabalhando entre 16.500 e 17.700 há bastante tempo, tá? Ele ficou aproximadamente um mês nessa região aqui, tá? Conseguiu romper o range para cima, confirmando aqui uma acumulação. Porém, temos o seguinte: o Bitcoin não pode abrir onda de impulso de baixa, então o Bitcoin tem que permanecer acima de 20.800 dólares. Caso o Bitcoin romper a ZX1 aqui, abrindo uma onda de impulso de baixa, rompendo essa consolidação, eu vou estopar todas as minhas operações de hold, tá? Já vou estopar, mesmo se voltar em 20.200, vou estar no lucro, pois minha entrada foi entre 17 e 17.500. Vou estopar minha operação, tá? Por enquanto meu stop 19.800. E se o Bitcoin perder, abrir uma onda de impulso de baixa, na verdade, abaixo de 20.800, romper essa consolidação, ele pode pegar esse vácuo de liquidez que tivemos aqui, tá? Aqui temos um vácuo de liquidez, e se o Bitcoin abrir uma onda de impulso de baixa, pegar esse vácuo de liquidez, ele pode devolver essa alta toda em V, tá? Alvo 17.000 dólares, ou seja, colocando aqui no gráfico semanal de médio e longo prazo, o Bitcoin pode voltar aqui entre os 17 e 18.000 dólares no gráfico semanal. O que chama atenção também no gráfico semanal aqui, pessoal, é o seguinte: o preço ele rompeu esse fundo anterior, voltou em V, então ele pode testar os 80-90% desse padrão V, ou seja, voltar até 18.000 dólares para sim uma formação de uma estrutura de alta de longo prazo. Esse é o contexto
de longo prazo. Olhando aqui no tempo gráfico de 4 horas, é o contexto que eu estou falando para vocês, tá, pessoal? Consolidação, que pode ser uma distribuição, checkout, distribuição, e o preço ir lá buscar os 80 a 90%, que vai dar entre 16.700 e os 17 mil dólares. Ou seja, Bitcoin rompendo 20.700, pode pegar esse vácuo de liquidez. Pegando esse vácuo de liquidez, ele pode devolver toda essa alta aqui. Por isso meu stop está aqui entre os 19.800 e 20 mil dólares, pois se ele começar a romper, abrir uma onda de impulso de baixa, aliás, eu nem vou esperar pegar stop, já vou stopar a operação e vamos lá tentar surfar um short de curto prazo. Por outro lado, estou otimista a longo prazo, porque o Bitcoin pode testar os 80 a 90% desse padrão V, que está entre 17 e 18 mil dólares, e montar uma estrutura de alta, tá? Então fiquem bastante atentos, anotem esses valores: 20.800, 21.900. Rompeu 20.700, alvo está entre 16.800 e 17 mil dólares, principalmente se o Bitcoin pegar esse vácuo de liquidez. Pegando esse vácuo de liquidez aqui, ele pode devolver toda essa alta que tivemos, beleza? Então é isso, forte abraço e até a próxima.